Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado. Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre saúde, política, Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, UPAs, UBS. Nossa, Pafus. tudo, amigo, é tudo, né? Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo ao nosso convidado hoje, muito especial, Luiz Pelizer, secretário de Saúde de Goiânia, para falar sobre esse tema que é tão importante, tão caro para todo mundo, né? E a nossa saúde passou por períodos difíceis nos últimos anos, e agora ele está com essa missão aí de entregar uma saúde transformada, UPAs novas, está com um projeto aí que é o Pafus, para reestruturação desse sistema de saúde, e ele vai falar um pouquinho para a gente como que foi pegar a secretaria e como que ele imagina devolver a secretaria daqui a uns anos. É uma honra, antes que ele fale, porque é o primeiro podcast que ele participa, viu? É verdade. E agradecemos já pela preferência, né? E bem-vindo, secretário. Obrigado. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo em casa agora. Normalmente eu compareço pouco, eu não sou muito fã de aparecer nem de entrevistas, mas nesse momento eu acabei, pelo convite e pela deferência, eu fiz questão de comparecer. Arrasou demais. E para começar, quem que é o secretário? Quem que é o Luiz? O pessoal conhecer um pouco. Eu sou goianiense, sou nascido aqui em Goiânia, mas eu sempre, acho que agora que fez aí um tempo razoável de Goiânia para mim, porque até os 15, 16 anos eu morei no interior, passei 2, 3 anos na capital estudando durante o ensino médio, depois eu fiz toda a faculdade na minha formação em Minas, só com 25, 26 anos é que eu fui realmente me radicar em Goiânia. Então, eu sou um goiano que já cresceu no interior, mas tive uma boa parte da minha formação também dentro de Minas Gerais, assim, dentro lá onde eu fiz faculdade. Sou uma pessoa de hábitos muito chatos, né? Assim, acho que não tem palavra melhor. Eu saio de casa e volto para o serviço. É basicamente o que eu faço. Assim, saio cedo, chego à tarde, noite. Não gosto muito de evento social. Não. Eu sempre falo assim: meu lar é meu quarto. Minha cama, minha TV. Que foi onde eu fui mobiliando para ficar do jeito que eu quero. E é normalmente onde eu fico a maior parte do meu tempo mesmo. Assim, não sou uma pessoa que vocês vão encontrar em festa ou à noite fora de casa. Balada. Mas no profile. Exato. Automotivo. Um deboche, alto som. Não. Infelizmente, vai haver outras pessoas, mas dificilmente haverá Luiz lá naquele local. Luiz, mas assim, uma dúvida. Quem fala mais o ai, só para dar uma quebrada aqui de início, o mineiro ou o goianiense? O goiano, né? Eles falam mais o ai, mas nosso pão de queijo é melhor. E o nosso podcast também. O nosso podcast também. Mas o uai é nosso, né? É nosso, Eles dizem que é deles, mas é nosso. Eu acho que é piquezinho. nosso, a gente emprestou pro triângulo e virou essa Sim, bagunça. exatamente. Isso é um fato. Exato. E o que você gosta de fazer em casa? Assistir filme, série? Conta um pouquinho mais da sua intimidade pra Então, gente. meu hobby principal é videogame mesmo, assim, sempre foi. GTA 6. Um GTA Free 6, Free Fire não. Outro dia meu pai olhou e falou assim, eu gosto de queria Free que você tivesse tempo de jogar o videogame. Eu falei, eu também queria ter mais tempo, assim. Hoje ele ficou restrito aos domingos, depois das 2h30 até umas 4, 5 horas. Durante a semana não dá realmente muito tempo, porque a maioria dos dias você sai da secretaria 6, 7, ou às vezes até mais tarde. Ontem eu saí já quase 9. Mas você olha no celular, tem 100 pessoas, 100 mensagens, e você sabe que se você não zerar aquilo naquele dia, no outro dia vai ter as 100 desse dia, mais as 100, 200. Nossa. Então, assim, normalmente eu vou até 10, 10 e meia, ainda resolvendo problemas, e tem uma vaga, tem alguém que tem algum problema no atendimento, que você tem que entrar para contornar, que você quer entender, uma unidade que não chegou o material que tinha que chegar, então você acaba indo até 10, 11 horas tranquilamente, assim, nessa rotina. Com 2 celulares, né? São 2 celulares. É porque eu coloquei toda a minha família. Tipo assim, Uhum. meu pai, grupo da família de Natal, porque esse eu olho uma vez por dia, alguma coisa assim mais específica. Porque quando tava em um só, quando via, eu Nossa. perdi aniversário, eu perdi a festa de final de ano da família, então aí eu peguei tudo e coloquei em um, porque aí eu abro à noite, dou uma passada, eu vejo se alguém faleceu, você fala assim, algum parente morreu? Não, ufa, graças a Deus. O médico. Não sei. E eu fico pensando, né? Deve ser exaustivo, né? Ser secretário de saúde. O secretário de saúde pode dar atestado? É Não mesmo. sei, eu nunca... Pode dar testado Não. no secretário? Não, mas assim, eu venho de uma rotina em que eu sempre trabalhei muito. Teve uma época, antes de entrar na secretaria, assim,
em julho, agosto, até outubro de 2024, Uhum. eu estava dormindo em casa na segunda, na terça, na quinta e domingo sim, domingo não. Então, toda quarta, toda sexta, todo sábado e 2 domingos por mês. E na segunda, quando eu falo que eu dormia em casa, é porque eu chegava assim, 11h30, meia-noite, que eu trabalhava até esse horário e chegava. Então, hoje, assim, dormir em hospital é muito pior do que vocês imaginam, porque eles acham assim, foi pro plantão para dormir. Você nunca consegue realmente dormir. Você sempre tá, você abre o olho, você ouve o barulho do corredor, você vê se não chegou ninguém gritando. Então, de uma rotina aí que você vai deitar às vezes 2 da manhã para descansar até as 4h40. Um horário de sono bom, 3 horas da madrugada. Mas dormir mesmo, você dorme 1 hora, 1 hora e meia. Então, a minha rotina de sono hoje ela é melhor do que ela era em 2024 antes da secretaria. Porque hoje, pelo menos, eu consigo dormir 5 horas direto. É um Cinco ganho. horas? 5, 6 horas, deito meia-noite, acordo 6. Já é um ganho, porque eu cheguei a dormir mais de 50% do tempo, só 2 horas, 3 horas por noite. Dia Credo, sim, uai. dia não, dormindo no Uhum. hospital, só tinha 3 horas de sono. 3, 2 horas e 40 na média. Então, se a gente parar para pensar em sono, ela é melhor. Os desafios e os problemas ao longo do dia são bem Uhum. maiores. Quantidade de problemas que vão chegando e que você vai vendo, eles são diferentes. Porque quando a gente toma uma decisão ou quando a gente faz uma determinada ação, Uhum. quando eu estou num plantão ou quando eu estou no meu consultório, eu tenho resultado sobre aquele paciente. Quando a gente fala em rede, quando a gente decidiu, por exemplo, que em 15 de janeiro a gente falou não queremos mais atendimento pediátrico só em Campinas, a gente quer na rede como um todo. A gente empaquetou 1.456.000 vidas de uma vez. Não é um impacto que você faz em uma pessoa, naquele consultório. Até aquele momento, todo mundo tinha que pegar um ônibus, a pessoa morava ali na região noroeste, morava na região sudoeste. Na oeste, que é uma das regiões que tem maior atendimento, maior tendência de crescimento na próxima Uhum. década, maior quantidade de lotes vagos, deve saltar aí de 190, 200 mil habitantes, com a capacidade de duplicar, porque ele tem um perfil de HSI, que são as habitações com interesses sociais. Então, quando aquela pessoa não precisou mais passar na frente do cais do bairro Goiás e andar mais 40 minutos de ônibus, o impacto para ela é muito grande. Principalmente porque foi muito positivo. Uhum. Até então, toda vez que o filho dela passava mal, ela pegava um ônibus de 1 hora e meia para ir no Cais Campinas e um ônibus de 1 hora e meia para voltar. Quando você coloca que, às vezes, na metade do caminho, você já poupou da vida dela 1 hora e 40. 40 minutos a mais para ir, 40 minutos a mais para voltar, 1 hora e 20, no caso, só para registrar. E quando a gente decide que o Cais do Bairro Goiás, por exemplo, que é uma unidade de 86, ela foi construída em 1986. Quando ela foi construída, Goiânia devia ter o quê? 800, 900 mil habitantes, talvez nem isso tudo. E aí você fala assim, agora essa unidade não serve mais do ponto de vista estrutural para urgência e emergência. Nós precisamos ter uma unidade nova. Eu tenho que atualizar. Eu estou saindo de uma condição em que naquela unidade, por exemplo, tinha 2 leitos para pacientes críticos. Eu estou levando ela para 6, com a construção da nova UPA que a gente conseguiu esse ano viabilizar com o prefeito Sandro Mabel. Quando a gente faz isso, esse impacto positivo, e quando a gente leva ela para o meio do distrito, que eu já estou pensando que na próxima década toda uma população vai conseguir não precisar mais andar 40, vai andar só 20. Eu localizo ela no entroncamento entre 3 avenidas, um espaço de 3.000 metros quadrados de construção, mais 1.000 metros de estacionamento para garantir uma circulação e um atendimento, esse impacto de uma década para frente ele é muito grande. Eu estou viabilizando que as pessoas que vão morar ali vão ter qualidade de vida. E tem quanto tempo que você está na gestão? Pessoal, entender? Vamos ver assim, são 8 anos, agora já são 9. Quando em 2017, são 9 anos. São 9 anos como como gestor. gestor. Isso. E na gestão agora da Prefeitura São de 18 Goiânia? meses. Vai fazer 2 anos agora, 2 né? anos? Desde o Vai primeiro, fazer. desde o primeiro dia, assim, desde 2 de janeiro de 2026. Foi o decreto de nomeação nessa data. Quando acabou o segundo turno, vou voltar um pouquinho, assim, para tentar Aham, constatar. fica à vontade. Eu passei muito tempo trabalhando em Aparecida. Uhum. Morava aqui em Goiânia, mas eu fiz a maior parte da minha... Eu trabalhei um tempo em Goiânia, mas depois chegou um momento em que eu preferi ficar só em Aparecida. Quando teve o primeiro turno das eleições,
lá em Aparecida, teve uma movimentação. Uhum. Na época, o Leandro era segundo colocado e ele passou o primeiro colocado, já quase levou no primeiro turno, teve um segundo turno e ele ganhou. Uhum. Nesse intervalo, eu fiquei um mês e pouco fora, porque eu era realmente muito ligado ao Leandro Vilela, ao Daniel Vilela, Uhum. ao Alessandro Magalhães, que era o secretário de saúde lá na época. Ele se afastou porque ele ia coordenar a campanha do Leandro. Uhum. E acabou que naquele movimento eu acabei me afastando junto da gestão. Fiquei uns 15 a 20 dias. Quando já teve esse movimento do Leandro ter praticamente ganho no primeiro turno, já começou a ter algum realinhamento, eles pediram que eu retornasse para a gestão, e a princípio, eu pensei não, falei, não, eu vou afastar. Depois eu fechei um compromisso que eu ficaria até dezembro, porque estava um pouco instável, eu tinha saído, tinha entrado esse outro ficou só uns 20 dias, já não se sentiu bem por conta dessa questão política de provavelmente perder, pediu para sair, eu falei, eu volto até dezembro. Em dezembro eu não sei quem vocês vão colocar o ano que vem, mas eu não quero mais trabalhar com isso. O meu pai ele fica um pedaço do ano na fazenda e eu tinha proposto de morar com ele. Passar mais tempo com ele, meu pai já tem seus 66 anos, na época ele tinha 64, não era tão velho assim, tô brincando. Mas eu tinha esse interesse de passar uma temporada com ele, ter mais liberdade, às vezes, de poder ficar lá um mês, e quando você é gestor, você não tem condição de abandonar tudo aqui um mês. E quando teve o segundo turno que o Sandro ganhou, o secretário de Aparecido, o Alessandro, me ligou, queria que você conhecesse ele. Eu falei, não tem interesse, não tá no meu escopo, ano que vem eu quero ter mais tempo para poder ver outras coisas, assim, às vezes pai, filho, coisas que a gente vai negligenciando. Sim. Aí, não, por favor, vai. Eu falei, beleza, vamos só conhecer. E acabou que, assim, entrei, conheci o Sandro, ele falou durante 45 minutos, eu não falei, acho que nem 10 segundos, e aí acabou a conversa e falou assim, não, beleza, mas isso era tipo 30 de outubro, mas eu gostei do seu estilo, eu vou te empossar. Aí eu olhei e falei assim, não, mas isso aqui não estava no combinado, não. Não quero. Não quero, porque acho que a gente não teria ido se eu não quisesse. Uhum. Mas eu tinha uma expectativa de ser reprovado e falar para o Alessandro, vim aqui, ele não gostou do meu perfil. A minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Uhum. Aí eu passei quase uma semana sem dormir mesmo, assim, pensando, e depois de uma semana eu falei, gente, eu tenho uma semana que eu aceitei, né? Porque eu poderia ter falado não na hora. Não falei, até porque no fundo você sempre quer. Agora eu tenho que aceitar. E depois disso aí voltou o sono normal. Não tinha mais o que falar. É só para resolver mesmo. E o que você acha, desde quando você entrou até agora, que melhorou na saúde de Goiânia? Que deu aquele... Quando a gente entrou, eu tinha uma situação de intervenção, né? Na época o Dr. Márcio aceitou ajudar a gente nesses 30 dias. Nós pegamos uma folha de credenciados, que são profissionais terceiros, sem pagar, por exemplo. Hoje a gente tem como meta pagar todo dia 25, então naquele mês de cara a gente pagou a folha que ficou em aberto de dezembro, porque não houve dinheiro por parte da prefeitura, e mais a folha do dia 25. Então nós pagamos 2 folhas em um mês. Pode parecer que é pouco, mas são 30 milhões de reais que a prefeitura teve que embarcar para poder regularizar. Em situação de calamidade financeira, né? Calamidade financeira. Ficaram de débitos de exercício de ano anterior entre 640 e 650 milhões de reais a pagar. Isso é basicamente 40% do orçamento anual da saúde. Como que você traz essa dívida de uma vez? Então, a gente já trouxe aí 230, 240 milhões, a gente já trouxe 33, 34% dessa dívida. Hoje nós temos uma dívida importante que a gente já tem feito várias rodadas aí para ver como que a gente vai embarcar para realmente quitar ela, que são a dívida do prestador SUS, querendo ou não, ela está em 119 milhões. A gente já fez uma negociação com alguns prestadores entenderam a necessidade, com a Panest, por exemplo, que era a cooperativa de anestesia. Ela viu a necessidade, e aceitou até dividir o prejuízo. Ela abriu mão de 37% dessa dívida em prol da prefeitura. Ela está recebendo 63% da dívida e os outros 37% ela deu esse bônus. Foi uma das grandes ações, assim, o Dr. Haroldo, presidente da Copanest, fez esse... Eu acho que é quase um movimento altruísta mesmo, assim. Voltou a operar pelo SUS, nós tínhamos mais de um ano que não tinha cirurgia eletiva. A gente volta, hoje a gente é produtor recorde em linhas de cuidado de oftalmologia dentro do Ministério da Saúde. Nós pegamos com mais de 30 mil pacientes aguardando consulta e cirurgia oftalmológica. Hoje essa fila é de 4, 5 mil pacientes, então em 18 meses a gente traz ela
E se a gente apertar, a gente zera ela, assim. Coloca ela para rodar dentro do mesmo mês, assim. A gente tem capacidade de transformar ela numa fila semanal, praticamente. A gente teve, num primeiro momento, alguns embates de não entendimento, e às vezes até assumo eu, a maior parte dos não entendimentos com a Câmara dos Vereadores foram minhas, não foram deles. E esse ano a gente tem um relacionamento muito bom. Os vereadores mostraram a capacidade deles, então a maioria deles está investindo em projetos das suas emendas que a secretaria entende que são prioritários, como a gente terminar de zerar essa fila oftalmológica. Nós vimos um represamento muito grande de filas, por exemplo, de cirurgia dermatológica para rastreio de câncer, para consulta. Nós conseguimos trazer eles para usar suas emendas para ajudar a gente a diminuir essas filas. Nós não tínhamos nem 60% dos medicamentos em estoque. Hoje, dentro da minha REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, são 503 itens, dos quais eu tenho o ATA dos 100. Não significa que, infelizmente, eu tenha 100% dos itens em estoque, porque eu tenho itens que eu já fiz a ordem de fornecimento por fornecedor, mas ele não me entregou. Mas dos 503 itens, eu tenho condição de fazer a ordem de fornecimento de todos. Muitas vezes eu não tenho porque o fornecedor não consegue me entregar no tempo que eu preciso. Mas eu tenho 90,5% dos itens em estoque. E eu consigo, dessa forma, gerenciar. Porque o que eu não tenho, eu consigo buscar no município vizinho um empréstimo temporário, eu consigo ligar para o fornecedor e falar assim, ó, me entrega pelo menos metade, porque tá acabando, e eu não tenho mais, por exemplo, uma situação em que eu tenho que escolher qual paciente vai ser entubado por falta de medicamento, qual paciente vai ser transferido. Em julho do ano passado, nós identificamos uma coisa que chamou a atenção, nós tivemos 30 óbitos dentro das nossas unidades de emergência por mês, a gente achou muito, 31 óbitos por dia, são 100 mil atendimentos, mas 30 óbitos a gente considerou que era muito, foram 33, na verdade. Começamos um projeto de acompanhamento dos pacientes mais críticos em todas as unidades. Todo início de plantão, profissional médico mais experiente, que está fora da assistência direta, que não está sob pressão da família, de pessoas perguntando, liga, recolhe o quadro, sugere melhorias. Gerou o quê? De 33 óbitos, em julho desse ano a gente teve, em maio desse ano a gente teve 15. Então, a gente diminuiu em quase 50% os óbitos dentro das unidades de emergência. Nós ainda temos desafios estruturais muito grandes. Sim. A maioria dessas unidades, Noroeste, salvo engano, é de 2012, a Itaipu é de 2014. Pode ser o contrário, eu realmente nunca lembro qual que é qual, mas elas são entre 2012 e 2014. O Cais Campinas é de 2008. Vila Nova, Goiás, Fim Social, Cândida, Novo Mundo, eles são todos de 86 no caso do Cândida de Moraes, até 92, que acho que o último a ser inaugurado dessa leva, que é aquele padrão, de um lado urgência, emergência, um corredor ligando no meio, você pode olhar que as plantas deles são muito semelhantes. São todas dessa época. E a maioria, a chácara do governador também é dessa época, bem como o Jardim América também é dessa época. Então são unidades que, por mais que você reforme, você não consegue trazer elas para o futuro, vamos colocar. Ela continua tendo 40, 50 anos, rede elétrica, rede hidráulica, tamanho da unidade em quantidade de consultórios, tamanho da unidade em quantidade de leitos para observação, tão defasados. Então, onde a gente sentou com o prefeito e ele encarou esse desafio, esse investimento, de construir 8 unidades de urgências novas. Correndo tudo bem, deve permanecer a Itaipu, que é de 2014, e todas as outras a gente vai substituir por instrumentos novos. Todas? Todas elas, inclusive o Vassili Schuch, que é um pronto-socorro psiquiátrico, que tem uma estrutura muito ruim, e tem um monte de problemas referentes a posicionamento. Nós entramos com um processo de desapropriação, descobrimos que são 3 lotes, mas são 4 donos, porque tem uma briga judicial sobre um dos lotes, então onde a gente definiu, não tem como, o dinheiro que a gente investir para desapropriar e reformar, a gente vai construir uma unidade nova de urgência e emergência psiquiátrica, já nos moldes atuais. São unidades em que o Ministério financia uma parte, o Ministério financia entre 7 e 8 milhões, às vezes 8 milhões e meio, até 9, mas que só o custo de construção fica 18, 19, mais 5, 6 milhões do prefeito, da prefeitura, que o Santo falou, não, vamos lá, pode ir. A primeiro, o Cais Campinas, só na construção vão ser 15, mais uns 5 a 6 para a gente conseguir. Então, ela vai custar o quê? 24, 25 milhões de reais, talvez, para estar plenamente funcionante.
E aí as pessoas falam que a prefeitura não investe. Como não investe? Se quase 70% do custo dessa construção, quem está pagando é o prefeito. Aí, no caso, secretário, só para não perder, Uhum. vocês vão desapropriar e vão repassar para outro lugar, Não, para as pessoas. Peço perdão. A gente desistiu do processo de desapropriação porque a gente percebeu que nós íamos gastar 2,5 milhões na desapropriação, havendo uma briga judicial entre as pessoas para quem eram os donos, e gastar mais 2, 3 milhões na reforma. Então, eu estou pegando esse orçamento que eu ia gastar para reformar um instrumento antigo e estou construindo um instrumento novo. E já temos o endereço de onde vai ser essa nova sede? Já, mas a licitação não foi publicada. A próxima que vai ser publicada, a gente já fez um empenho. A gente fez um empenho total de 23 milhões de reais, 17 da área da urgência e emergência, mais os 5 milhões, porque ela vai ser uma unidade que vai ser construída para ter urgências e emergências, incluindo urgências e emergências psiquiátricas. Então, nós pegamos o projeto, nós fizemos um projeto de uma planta de UPA praticamente do zero. Nós temos um engenheiro, que é o Atos, engenheiro civil, e a Giovana, que é uma arquiteta hospitalar. Beijo para vocês. A gente fez, assim, visita em unidades que a gente considerava que tinham condições perto do que a gente esperava. Montamos fluxograma, o paciente entra por aqui, sai por ali, para ele não ficar indo e voltando no mesmo corredor, então ele meio que só anda para frente até a saída, ele não tem que voltar para o estande anterior, ele chega, faz a ficha para ser atendido, já entra no corredor, classifica, ele não precisa voltar para a recepção para misturar com quem não foi classificado ainda, ele já tem uma outra sala que já está no mesmo corredor dos consultórios médicos, ele já entra no corredor dos consultórios, na frente dos consultórios, no mesmo corredor, está laboratório, raio-x, sala de medicamentos, sala de ultrassom e sala de coleta de exames, então ele não fica indo para lá, indo para cá, então ele já faz tudo dentro daquele corredor. Se ele for para internação, ele já passa e é direcionado para internação. Se for um caso que já foi resolvido, não precisa de internação, ele já sai por outra porta. Ele já nem se comunica, não fica mais cruzando com quem ainda não foi atendido, ele não fica indo e voltando. Foi tudo assim, foram uns bons 4 meses, a vigilância aprovou, assim, com bastante empenho, assim, a vigilância sanitária olhou, participaram em alguns momentos do projeto para garantir tamanho mínimo de corredor, sistema de ar-condicionado central, então não é mais ar-condicionado split individual por sala, é um sistema que só esse sistema está orçado em 3,5 milhões para garantir a temperatura da unidade como um todo. E até coisas que, às vezes, para quem não conhece, mas quem está lá sabe. Tanto que é difícil, a gente resolveu separar repouso por categoria e por sexo. É muito desconfortável quando você tem um repouso e está dormindo um monte de gente junto, dos dois sexos, e às vezes ela sabe que isso dá um pouco ali de vida em banheiro, então a gente colocou um banheiro e um repouso para cada categoria, e dentro disso dividir também por sexo. Tem o repouso dos homens, médicos, das mulheres, médicas, tem o repouso dos enfermeiros, tem o repouso das enfermeiras, tem o repouso dos técnicos, tem o repouso das técnicas, para essas pessoas terem uma privacidade, assim, poder usar um banheiro tranquilo, não precisar ficar achando que vai entrar alguém aqui, vou estar trocando de roupa. Então a gente pensou em coisas menores, um refeitório maior. Então, essas 8 unidades foram construídas pensando não só na população, mas elas foram pensadas também nas equipes que vão atender lá. A gente viu uma necessidade assim, mesmo a UPA Itaipu e a Noroeste são mais novas, elas não têm repouso para a equipe que cuida dos pacientes mais críticos. Então, o paciente fica num lugar e eles estão em outro. Aí, se o paciente dá uma piorada, tem que chamar todo mundo, tem que sair correndo, vem para cá, que paciente. Então, a gente resolveu levar um repouso perto, para que essa equipe tenha um lugar de repousar, de revezar. Eu vou no repouso dormir 1 hora, e a gente sabe que o profissional que não tira 1, 2 horas de sono a cada 7, 8 horas trabalhada, a chance dele cometer uma imperícia, uma imprudência, ela cresce exponencial. Qualquer pessoa pode entrar agora no chat GPT e perguntar, que tem vários estudos sobre isso. Então, propiciar um repouso adequado é fundamental para diminuir a possibilidade de um erro, de uma imperícia. Eu acho importante falar, porque ele falou sobre o Vasilichuk, né? Eu acho que não é todo mundo que conhece, mas é uma porta de entrada para a RAPS hoje, né? A rede de atenção psicossocial. E para quem quer ir para a CAPS, fazer atendimento, é como se fosse um pronto-socorro psiquiátrico, né? Então, por anos foi sucateado, uma história assim que se arrasta já por décadas, né? De problema, e agora finalmente vai ter uma sede nova. Isso. Mas dentro da RAPS, a gente tem outros investimentos. Fora essas 8 UPAs, a gente já tem 6 CAPs para serem construídos, para substituir os instrumentos atuais, que também a maioria são alugados, são impróprios.
É importante registrar que o Vacile é uma das portas, porque o CAPS por si só também já é uma porta de entrada para a RAPS. Nós já fizemos a UBS do Grajaú, já até iniciou. Nós temos mais 2 licitações de UBS que devem acontecer nesse próximo mês. Isso que eu ia perguntar sobre E nós temos ainda mais, até 31. A gente propôs para o prefeito uma quantidade maior, na verdade menor, perdão, a gente propôs 15, ele falou, não, vamos estender, vamos ver o máximo. Lógico que às vezes, infelizmente, a gente não vai ter dinheiro para começar tudo de uma vez, e eu acho que, assim, como a intenção é deixar legado, a gente não está preocupado em entregar todas até o último dia de mandato dele. É lógico que a gente quer entregar o máximo possível, mas independente de quem for o secretário e de quem for o prefeito daqui 4, 8 anos, 6 anos no caso, a gente sabe que a gente precisa deixar pelo menos um planejamento mínimo. Deixar uma coisa assim, ó, tinha tais unidades que tinham sido previstas, lógico que ele pode reformar, pode revisar, mas passar um bastão de alguma coisa assim, isso aqui foi programado, isso aqui pode acontecer, isso aqui não tem mais sentido, porque o perfil populacional mudou. Então, são mais até 31 UBS para ser construídas, do quais algumas já foram lançadas esse ano. Nós temos já um financiamento aprovado pelo BNDES, que está em trâmite burocrático também de uma policlínica. Então, só em obra a gente chega perto de 50 obras. 8 UPAs, 6 CAPs, 14. Com uma policlínica, 15. 31 UBS, são 46 obras previstas só na saúde para serem iniciadas durante o mandato dele agora. Inclusive, nossa, Novo Mundo. Eu fui lá esses dias com um amigo, até questão também da parte do odonto, emergência, é o único lugar que tem emergência de odonto, né? Naquele no distrito, Novo Mundo. No Distrito Leste, sim. Não, eu acho que é em tudo, porque... Não. A gente tem uma unidade por distrito durante o dia. Alguns distritos têm até mais que uma, tipo, no distrito emergência? De emergência. Na Noroeste, tanto Cândida, tanto o Cais do Cândida quanto a UPA Noroeste atende. À noite é que a gente faz tipo um cinturão central, que eu acho que é Novo Mundo, Campinas e acho que Goiás. Assim, eu teria que realmente, agora de cabeça, eu vou ficar realmente devendo essa informação, mas durante o dia é provisionado pelo menos uma por distrito. Lógico, nós temos, no mês de julho a gente tem um aumento de férias, nem sempre a gente tem profissional para cumprir, mas assim, é provisionado que pelo menos uma unidade por distrito tem atendimento de urgência odontológica. E é uma unidade que sim, está precisando, já existe, uma das 8 unidades novas vai ser construída no mesmo espaço. A gente quer. Só que a gente está, como é uma coisa que a gente não pode parar os atendimentos que estão lá agora, a gente está fazendo igual a gente fez no Cândida. A gente começa na área que não está ocupada hoje como unidade, e aí inverte. O que era estacionamento vira unidade, o que era unidade vira estacionamento no futuro, para ter só esse turnover um dia, entendeu? Entendi. Sem parar ou tendo a menor pausa, embora eu acho que dê para fazer sem parar totalmente. Essa parte também que o secretário falou da separação também, pensando, né, nos servidores públicos, é bem importante. Inclusive, até uma sugestão, eu sei que você já tem um projeto, né? Sim. Mas igual lá no UPA do Flamboyant, que é a Aparecida de Goiânia, eu fui lá com um tio que passou mal, e estava todo mundo misturado. Tinha umas 10 crianças lá, tinha uma pessoa que veio junto com os policiais, tinha dando surto. Eu falei, gente, e é mulher. Eu falei, nossa, é muito importante fazer essa separação, principalmente de crianças, né? Sim, e hoje a gente não tem, em algumas dessas unidades, uma condição de fazer uma separação adequada. No Novo Mundo mesmo, agora a gente acabou de adequar. O Cais Campinas, ele já tem uma posição que é mais adequada também, mas algumas unidades ainda não têm. Dentro dos nossos projetos, as alas são separadas, e até a ala psiquiátrica dentro também separada, entendeu? Porque a gente sabe que às vezes misturar perfis diferentes, o paciente em surto fica nu na frente de uma mulher, ou fica nu na frente de uma criança, e ele nem está fazendo isso de propósito, mas claro. A gente entende e concorda totalmente que tem que haver uma certa separação. Lembrar também que é importante lembrar, para quem não se recorda, né, que o ex-secretário de saúde foi preso, a situação que ele pegou a secretaria, assim, imagino que tenha sido muito difícil para reestruturar, porque era uma série de contratos duvidosos que foram feitos na gestão passada, terceirizava tudo. Eu queria até saber a sua opinião sobre isso, secretário, sobre algumas terceirizações. O que você acha que é permitido? O que você acha que não é legal nessa área da saúde? Como que você vê isso? É um campo muito delicado, porque e aí, assim, às vezes eu posso
se eu for sair um pouco da opinião institucional, eu vou avisar antes. Particularmente, eu entendo que os modelos de cogestões são os melhores. O que eu percebo é que muitas vezes, quando se terceiriza, meio que se abandona. Não, a gestão é deles. Não, a unidade continua sendo minha. Eu acho que é vital que o gestor que tenha feito um termo de colaboração ou esteja fazendo algum tipo de gestão via organizações sociais, ele tenha pelo menos uma cadeira dentro do conselho gestor e que essa cadeira tenha condições de ter um voto até de Minerva em algumas decisões. Que mudar o perfil de uma unidade, mudar fluxos, mudar mutirão. Ah, não, a gente não vai fazer mutirão. Isso tudo não pode acontecer por parte da gestora sem a anuência de quem paga. A gestora está lá fazendo a gestão, mas o recurso que está sendo utilizado é da secretaria. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. Então, eles não podem tomar uma decisão de repente, tão grande quanto mudar um perfil de uma unidade, restringir, não vamos atender mais crianças, ou vamos fechar isso aqui, sem que a secretaria dê o aval de que isso tem que acontecer. O próprio Padilha já deixou muito claro, o ministro da Saúde, eu acho que talvez seja a maior autoridade que eu poderia citar, que as pactuações com terceiros setores, elas são viáveis e elas são necessárias. Mas tem que tomar muito cuidado com a relação de subserviência, de submissão. O SUS não pode ser submisso a esse terceiro setor. Pelo contrário, o terceiro setor é que tem que servir ao SUS. Sim. É isso que a gente tem que trabalhar. Glosa forte, termos de colaboração que prevê metas agressivas e arrojadas, que fazem com que essas organizações tenham que trabalhar todos os dias e que elas saibam que se elas não trabalharem bem, elas vão ter problemas, elas vão ser retiradas. A gente não pode permitir que a população seja desassistida. Quando se fala que está terceirizando, se fala que é por uma incapacidade de gestão ou porque é uma... A maioria delas até começa em processos licitatórios, né? Quem tiver mais idade lembra de várias vezes, processo licitatório de tal lugar, ou do estado, ou do município de Goiânia, está durando 1 ano e 8, 1 ano e 10, 1 ano e 10 meses. Tem relatos aí, uma vez o Hugo ficou 6 meses, hein? E aí foi-se buscar essas parcerias em busca de diminuir esses processos. Tudo bem, agora a gente tem que fiscalizar, porque o preço muitas vezes aumenta. Então, eu não posso mais permitir que falte. Já que eu estou pagando mais caro, eu preciso ter certeza que vai acontecer do jeito que eu quero que aconteça. Você falou do Polara, né? Ele era médico? Era médico, né? Polara Foi preso cirurgião. ele e o Cased, que era o secretário adjunto, né? Foram os dois. Ele saiu, né? Eles tiveram a Nunca prisão mais preventiva de 10 vimos dias, falar. agora eles... alguma informação por cima, eu sei que segue algum processo, mas assim, pra gente entende assim, o problema ficou, a gente trabalha para tentar resolver e a gente prefere seguir, entendeu? Sim, assim, mas isso. assim, obviamente, né? Claro que vocês estão fazendo esse trabalho, mas é muito fácil, né, gente? Assim, na minha opinião. A pessoa vai e rouba, o secretário rouba, né? Que foi o caso que aconteceu com o secretário de saúde. Pronto, segue um processo, vida que segue, o dinheiro. Aí é bom demais, né, amiga? É bom de roubar demais, né? Meu Deus do céu. Mas, gente, como não tem nada que fazer, infelizmente, né? Então, não há nada que o secretário possa fazer, infelizmente, é fazer o trabalho bem feito, né, secretário? Eu queria falar também, secretário, sobre hospital municipal, né? Porque Aparecida hoje tem o HMAP, a referência e tal. Goiânia, por que a gente não tem ainda? É um projeto da prefeitura? Pensa-se nisso ou não? Eu tenho 5. Ó, o HC-UFG é contratualização exclusiva minha. São 40 leitos de UTI, do quais 15 no momento estão fechados por um déficit de RH. Eu tenho 10 leitos de UTI PED lá à disposição da população goiana, que eles estão retornando agora no início desse mês, porque foi resolvido o problema de RH. Eu tenho 10 leitos de UTI NEL. Eu devo ter uns 220 leitos de enfermaria. Eu tenho uma Santa Casa com 30 leitos de enfermaria e mais de 200 leitos... Aliás, 30 leitos de UTI, perdão, e mais de 200 leitos de enfermaria, do quais nem todos estão ocupados às vezes,
por também não haver, principalmente na enfermaria, um provisionamento de todos esses leitos. Só de cardiologia lá, e lembrando que é um hospital escola com referência, são 60 leitos de cardio. Eu tenho 3 maternidades, uma maternidade de baixo risco, que é a Nascer Cidadão, 2 maternidades de alto risco, incluindo que na Célia Câmara eu tenho 10 leitos de UTI. E a gente vai aumentar a produção do Célia. A gente já tem feito novos estudos para reabrir 10 leitos, para reabrir mais 10 leitos de UTI lá dentro. Nós começamos o mutirão de cirurgias eletivas agora dentro da Dona Iris, então nós colocamos 10 leitos exclusivos para fazer cirurgia, para dar giro de cirurgias. Então, assim, quando fala que Goiânia, eu acho que o que a gente não tem é um reconhecimento, porque se eu somar aqui, só de UTI adulta eu falei de 10, com 30, com 25, só de UTI adulta eu falei de 65 leitos de UTI adulto. Leito de UTI NEL são 10 no Célia, 10 na Dona Iris, e 10 no HC. Aliás, perdão, são 8 no HC, são 28. Leite de UTI PED, são mais 10 no HC. E esses hospitais são os hospitais da população goianiense, que a gente mantém eles via contratualização. O HC é contratualizado exclusivo. A Célia Câmara é uma maternidade municipal, maternidade e hospital, com foco em atendimento da mulher mesmo, assim, tanto que ele é reconhecido como Hospital da Mulher. E eu ainda tenho mais 20 leitos de UTI na Oral Jorge, que agora vão para 30 na pactuação nova, então vai ter um aumento de mais 10 leitos de UTI dentro do Araújo. Isso pactuar. E mais 40, com 19, devo ter mais quase 60 leitos dentro do Rui Azeredo, 30 leitos dentro da UTI NEL do Jacob Facuri e mais 20 ou 25, agora eu estou em dúvida, dentro da UTI NEL do São Judas. Nós temos ao todo 208 leitos de UTIs. E sem contar esses 10 do HC, que eu não estou contando no momento, porque a equipe foi reestruturada agora, que vai subir para 212 leitos de UTI. Só de UTI eu tenho praticamente um leito para cada 10 mil habitantes. Mais de um leito para cada 10 mil habitantes. Saúde é a pauta mais crítica que tem em todo o Brasil, não só no Brasil, né, amiga? Creio eu, né? Depois da pandemia. Nossa, né? demais da conta. O que o senhor acha que a população precisa ver ou sentir para sentir realmente essa diferença? A população tem que aprender a parar de procurar só a emergência. É lógico que é um processo em que eu tenho que fortalecer a atenção primária e fortalecer as especialidades. Mas hoje, pela manhã, eu estava em reunião com o CIMEGO, o Sindicato Médico e o CREMEGO, para tratar de pautas de carga horária, e aí um dos profissionais que foi me relatou, eu estou tendo 30%, 40% de absenteísmo, é uma cardiologista, que estão sendo marcados 12 pacientes por período para ela, e dos quais comparecem 6, 7. Essa pessoa sem acompanhamento, mas em sendo cardiopata, sem acompanhamento correto, onde que ela para de madrugada com piora da função cardíaca? Emergência. Eu tenho 30% de absenteísmo nas minhas consultas de rotina de pediatria. Então, eu ofereço 7.800 vagas de pediatria por mês e só 5.000 marcam, os outros 2.800. E sem contar os que não comparecem, mas assim, só na marcação eu já estou perdendo. Isso preocupa muito a gente. As pessoas têm procurado soluções rápidas e imediatas. Acordei, quero fazer um exame de rotina. Vou lá na UPA, vou lá no CAIS, falo que eu acordei passando meio mal, faço um exame genérico de uma pessoa que não conhece o meu histórico, que não sabe das minhas rotinas, que não conhece os meus hábitos de vida e que não está com esse foco ali. Às vezes é um profissional que poderia desenvolver, mas num momento adequado. É só uma questão de função e perfil mesmo. Faço um hemograma. Não, hemograma não deu anemia, não. Tô ótimo. Mas não olhou função renal. Não fez estratificação de risco familiar para câncer, para ver se tinha que fazer algum rastreio complementar. E aí, quando se descobre, nossa, fulano com 25 anos descobriu que era hipertenso grave desde os 12, 13 anos e virou renal crônico. Então, enquanto a gente tem que levar a população de volta para a atenção primária, e essas 31 UBSs, elas vêm em função disso. Hoje eu tenho só 55% da área de Goiânia coberta. Eu quero chegar em 70%. Poder falar assim, não, ninguém precisa ir para a urgência e emergência fazer rotina. A urgência e rotina ele faz a rotina ele vai fazer no bairro. A gente começou esse movimento de sábado e a gente percebeu que em 4 sábados, 10.800 pessoas que não se consultam durante a semana puderam consultar no final de semana.
colocar o Implanon, que às vezes não é o momento de ser mãe, fazer seu exame de rotina, do 3º sábado em diante a gente levou ao laboratório, para tentar fazer com que a pessoa feche o pacote no mesmo dia. Ela consulta, faz o exame está pronto, já olha o exame e ela já resolve. Já que se ela não pode ir na semana consultar, ela com certeza não pode ir na semana numa unidade laboratorial colher o exame. Ela não pode depois, num outro momento, ainda voltar para mostrar o resultado dos exames. E a gente quer levar isso para segunda e terça também. Por quê? Segunda e terça as unidades de urgência e emergência estão sempre mais cheias. Nossa, segunda-feira lota, gente, pelo amor de Deus. O povo pegando atestado. O que tem gente pegando atestado na emergência atrapalha demais o serviço. Segunda-feira. Esse sábado agora, Nossa, que foi, eu não sério? sei se esse foi o 5º ou o 6º sábado. Na minha cabeça foi o 6º sábado aberto. Foi recorde, 3.300 e tantas pessoas consultando no sábado em 7 unidades. Fez uma campanha maior? Fizemos. Colocamos foco de saúde da criança? Colocamos. Mas só vacina atrasada, a gente pegou 800 pessoas com vacinação atrasada. 700 e Nossa. tantas idosas aplicadas de vacina em um dia. Onde que essa população está durante a semana? Porque ela não deixa de consultar. Só que ela não está fazendo sua rotina de acompanhamento. E o impacto disso é muito caro depois. Porque quando ela interna, ela precisa de UTI. O custo do leite de UTI é muito maior do que o exame de rotina. A gente precisa levá-la de volta para a atenção básica. Até para tirar um pouco da sobrecarga da rede de alta complexidade, né? Sim, com certeza. E falar um pouquinho também sobre o Pafus, né? Você citou a sua relação com a Câmara, que agora alguns projetos estão sendo aprovados com mais facilidade, e um deles foi o Pafus, né? O que muda com esse programa agora, secretário, na forma de reestruturação, de reforma dessas UPAs? As construções, elas são entregas de médio e algumas até de longo prazo. Uma unidade dessa, assim, uma construtora boa vai construir em 12, 13 meses. Eu não posso ficar mais um ano com uma estrutura física tão deteriorada. Então, a gente traçou um paralelo. Para agora, investir para recuperar o que é possível de ser recuperado, enquanto a gente constrói. Qual que é a vantagem? A unidade que está sendo construída agora, ela já nasce com Pafus. Então, ela já nasce fazendo as suas pequenas manutenções e pequenas correções de rotina. Porque hoje a gente entregaria uma unidade dessa, se a porta cai, que pode acontecer, se uma lâmpada queima, quando você vê, você já está 60, 90 dias sem dar uma manutenção, sem subir na caixa d'água para fazer uma limpeza de caixa d'água, sem ver o sistema de ar-condicionado, se ele está adequado, se está gelando, se está tudo dentro do esperado. E aí depois tem um monte de errinho para corrigir, que juntando tudo fica muito mais caro, porque você tem que corrigir tudo de uma vez. Uhum. Então, a unidade que está nascendo agora, que a gente está construindo, ela já nasce com o seu capital para manutenções corretivas. E enquanto essas unidades não estão prontas, a gente tem que fazer pelo menos o básico pelas unidades atuais. Trocar o telhado, corrigir a estrutura elétrica. O Cais do Bairro Goiás não tinha raio-x 4, 5 anos, porque a rede elétrica não suportava. Qual foi a saída? Passar do transformador direto para dentro da sala de raio-x, um sistema exclusivo para poder garantir a energia necessária para o raio-x funcionar. Então, a gente está usando o Pafus para isso, para que as unidades que estão em funcionamento não se deteriorem mais e sejam recuperadas até que as novas unidades também cheguem para dar reforço. Lembrando que essas unidades que elas estão sendo substituídas, muitas delas não vão ser trocadas, igual estou construindo uma UPA nova. O Cais do Bairro Goiás vai fechar? Não, ele vai continuar funcionando. Muito bom. Estou construindo uma unidade a mais. Uhum. Secretário, agora falando sobre o CROF, né? CROF. Que vocês reabriram eles, né? Reabrimos. Finalmente. E só esse ano vocês já fizeram quase 13 mil atendimentos, né? Uhum. Como que funcionou toda essa gestão para vocês abrirem? Como que funciona também, que tem muitas pessoas que não sabem para entrar, para ser atendido. O no CROF é CROF. a nossa central de referência em ortopedia e fisioterapia. Antigamente ele era uma unidade mista, ele atendia urgência, emergência e ambulatório. Na reforma dele, toda essa parte de urgência e emergência foi levado para as UPAs e foi descentralizada. A gente entende que a descentralização é importante, porque quando você está concentrado em um lugar só, toda a população tem que ir até lá. E quando você descentraliza, você está levando o atendimento para mais perto da população. Então a gente optou por manter toda essa parte de urgência e emergência descentralizada e reabrimos o CROF com o seu foco maior
na parte ambulatorial. Uhum. Hoje ele faz as linhas de cuidados do Ministério da Saúde, as OCIs, as ofertas. Ele já tem uma densitometria, que a gente está em fase final de implementação, que é para poder fazer estratificação de risco de osteoporose. Ele tem raio-x próprio para acompanhamento dos seus pacientes. Ele faz a fisioterapia. A gente tem um projeto, já há um tempo que a gente vem tem uma parte dele, a parte de centro cirúrgico, para poder fazer pequenas cirurgias, pequenos procedimentos e reativar um outro pedaço de ambulatório. Nossa expectativa é terminar esses 8% que faltam para ele estar 100% funcionante até outubro e aí ter ele totalmente funcionante novamente, para começar linhas de cuidados também de ambulatório para pacientes que já fazem atendimento lá da hanseníase, da dermatologia e pequenos procedimentos que podem ser feitos com anestesia local. E como que faz para a pessoa ser atendida pelo... Claro, o CROF é uma CROF. unidade que ele vai atender todos os pacientes referenciados pela atenção básica e os pacientes atendidos em UPA que não tenham caso cirúrgico. Caiu de moto, felizmente quebrou um braço, mas o caso não é cirúrgico, vai ser feita uma tala engessada e o acompanhamento dele pode ser feito em alguns casos na própria unidade semanal, que tem algumas unidades que fazem essa rotina de acompanhamento. Em alguns casos eles também fazem acompanhamento dentro do CROF. Mas o paciente que precisar de uma avaliação ortopédica pode procurar sua unidade básica mais perto. Não havendo em área coberta, o aplicativo o aplicativo do Goiânia 24 horas pode ser feito atendimento com o clínico e o clínico vai fazer a referência para a ortopedia. Muito bom. Importante também falar do aplicativo, né? Falar isso. Como que funciona o aplicativo 24 horas, porque tem muitas pessoas que não sabem ainda desse aplicativo. O aplicativo é para a porta de entrada. Você mora numa unidade, você mora numa região que ainda não está coberta, mas que a gente vai cobrir, se os planos se a gente conseguir terminar todo o planejamento feito, enquanto você não está numa área coberta, você pode agendar uma teleconsulta, uma consulta presencial pelo aplicativo. Você abre ali, ele é simples de utilizar, coloca seu CPF, coloca a data que você tem interesse, e aí você já marca qual especialidade, tem oferta de ginecologia, tem oferta de medicina da família, tem oferta de clínico geral, vai marcar a hora, vai te propor a unidade, vai te propor as horas, você agenda e confirma. Lembrando que você consegue acompanhar também a liberação de alguns exames que são solicitados pela rede dentro do próprio aplicativo. A tendência é que agora esse aplicativo que está dentro do sistema ali do Goiânia 24 horas, ele vá para o e-Resolve, que é o sistema oficial da prefeitura, até para poder acelerar a melhoria dele, integrar as demais agendas que também não foram integradas. Nós já estamos em fase final também, especificamente para a atenção especializada, para as consultas de especialistas, que a gente sabe que a população está tendo alguma dificuldade em confirmar. A nossa licitação para aviso por mensagem de WhatsApp foi finalizada. Nossa, que bom. Está sendo feita a integração entre o sistema que vai aplicar, o meu sistema de marcação, sob supervisão da CIT, da Secretaria de Informação e Tecnologia, para integrar esses pedaços e a gente começar a avisar o paciente pelo WhatsApp também, das suas consultas de especialidade, e a gente diminuir essa perda, que a gente sabe que é importante. Nossa, muito importante. Exclusivo aqui pro ar, gente, porque eu não atendo ligação, no meu caso, porque eu penso que é algum golpe ou operadora. Então, ou aquele cartão que a gente não paga. Ou o cartão, ou o Itaú. Então, tipo assim, gente... Ou aquele agiota. Muito importante isso daí, viu? Eu queria também falar um pouquinho, secretário, sobre... Recentemente foi publicado no Diário Oficial um investimento para essa área da hemodiálise. E aí eu queria saber como que está a situação hoje dos pacientes que aguardam na fila, quais que são os investimentos que pretendem ser feitos nessa área. Nós temos umas reuniões semanais, comparece secretário de Estado, secretários da Metropolitana, e um dos principais temas que a gente tem tocado é a hemodiálise. Porque, graças ao avanço da tecnologia, hoje, antigamente, estar dialítico era, infelizmente, muitas vezes a um curto intervalo de prazo, uma sentença de morte. Hoje, o paciente já fica em diálise 15, 20 anos, com uma boa qualidade de vida, e a gente percebeu que a quantidade de oferta estabilizou, em alguns casos ele até diminuiu, e o paciente vivendo mais, o tempo que ele necessita de diálise é maior. A gente tem feito rodadas de negociação no intuito de investir na diálise peritoneal,
que é a diálise que o paciente faz em casa. Ele só faz o acompanhamento na clínica, mas a gente já tem um prestador com diálise peritoneal, 2, na verdade, o HC e um prestador terceiro. E o nosso entendimento é que a gente vai investir mais em diálise peritoneal, que ele faz 2, 3 horas, ele deita na cama, conecta, faz a diálise, e depois ele tem o resto do dia livre. Ele faz menos tempo, não tem aquela rotina de ter que ir na clínica 3 vezes por semana, ficar 4 horas e meia conectado na máquina, depois mais 1 hora para chegar em casa. Então ele tem uma qualidade de vida muito maior fazendo diálise peritoneal. O Ministério da Saúde fez aumentos nos repasses para as clínicas de hemodiálise, corrigiu parcialmente uma tabela que infelizmente vem defasada já há alguns anos, mas a gente tem uma expectativa de que no próximo ano eles vão ter que rever novamente. A saúde ela é sempre cotada em dólar, e então as correções são sempre pesadas, mas os insumos que essas clínicas usam, eles são caros, e para ter uma boa qualidade de diálise, a gente acredita que o Ministério vai ter que fazer novas correções no futuro. E rápido, assim, no próximo ano também. Quais são as principais especialidades que mais demoram para ser chamadas, que vocês falam assim, nossa, nós temos que melhorar ainda nesse quesito, e quais são as mais rápidas? Ginecologia é uma especialidade com um giro bom, obstetrícia tem um giro bem legal, pediatria, cardio, mesmo as subespecialidades pediátricas também. Agora sim, o nosso grande desafio hoje, cirurgia plástica. Nossa. Quando a gente assumiu, nós tínhamos 75 mil pessoas aguardando avaliação para cirurgias reparadoras. Já pacientes com 12, 10 anos, 75 mil pessoas aguardando cirurgia reparadora. E a gente teve que parar para requalificar essa fila mesmo, assim. Entender o que era perfil do SUS, o que não era, pedir mais dados, e a gente jogou essa fila de 75 mil para 4. 4 mil? 4 mil. Tá bem provável que zero, Muitos né? eram estética, assim? Muitos eram estéticos. Botox? Não, muitos... Não, botox não pode não. Pode, mas havia botox? perfis, assim, de Por exemplo, o desvio de septo, tem questões que é por saúde, hoje tem questão que questões é por estética. Ah, tá. E aí a gente começou a ver que havia, tipo, algumas coisas que estavam caracterizadas, mas que a gente poderia pedir mais dados para entender. Muitas cirurgias de correção, assim, de mama, tanto para aumentar em pacientes que alegavam, por exemplo, que tinham baixa autoestima por não ter por não ter mamas, outros reclamando de... Então a gente tem qualificado essa fila, tem sido o nosso grande desafio. E agora a gente tem alguns desafios pontuais também em alguns exames. Tomografia e ressonância são situações até boas, a gente consegue marcar uma tomografia e uma ressonância com menos de 45 dias para um paciente. Até se tiver algum paciente ouvindo, alguém que tiver com o seu pedido parado a um prazo maior que esse, procura uma unidade básica que talvez tenha algum erro de cadastro, já foi agendado e você não percebeu, ou ficou faltando alguma informação, porque de fato não é para estar demorando tudo isso. Os nossos pacientes têm conseguido marcar. Agora, anescopia e colonoscopia, a gente tem dificuldade por falta de prestadores. A gente até elevou os valores do nosso complemento, ou seja, a gente o prefeito resolveu investir mais nessas duas áreas para a gente tentar sanar essas filas no próximo ano. Eu queria falar também sobre o Luiz antes de ser secretário de saúde, antes do Mabel te chamar lá para essa reunião. Você trabalhava em urgência e emergência, né? Sim. Como que era a sua rotina? Foi quanto tempo trabalhando assim? Foram 10 anos, eu me formei no final de 2014 e trabalhei 1 ano em São Luís de Montes Belos, depois eu me radiquei ali em Aparecida e fiquei de 2015 até 2024. Em algum momento eu trabalhei aqui em Goiânia, em 2018 e 2019, e sempre, depois eu trabalhei no Hugo no início da gestão do Einstein, eu fiquei lá mais 1 ano, 1 ano e meio. Tentei conciliar durante um tempo essa rotina de ser médico de noite com ser secretário de dia, mas com o tempo eu fui vendo que o cansaço era muito grande, o estresse. Chegava um momento que às vezes você não queria conversar e o paciente tinha necessidade de conversar, então fui percebendo que não tinha como conciliar mais os dois. Acabei, hoje passo a maior parte do tempo e só exclusivamente por dedicação da secretaria. Mas eu acho que antes
era basicamente uma rotina muito semelhante. Serviço para casa, de casa para serviço, assim. Eu nunca fui... Não sei, assim, talvez eu nem tenha entendido muito a pergunta. Eu falo assim, porque urgência e emergência, ainda mais do Hugo, deve ser difícil, né? Nossa, você pegava muitas pesadíssimo. situações pesadas, como que é seu emocional Já pra lidar chorou? com isso? Ah, não, chorar a gente, assim... Ter que comunicar uma notícia triste, igual a gente tava falando pra um familiar que perdeu alguém Nossa. querido. Tem algumas histórias que a gente sempre lembra, sabe? Assim, outro dia eu abri o Instagram, é engraçado, né? Assim, engraçado entre aspas, muito entre aspas. O pessoal veio para a festa de Trindade em julho de 2024. Uhum. A senhorinha passou mal lá e faleceu dentro do Hugo, na minha mão. Nossa. Durante o meu atendimento, ela faleceu. E a família achou meu Instagram, acho que por conta de declaração de óbito. E agora, em novembro, dezembro do ano passado, abri assim, tinha outras mensagens, aquelas mensagens que a gente... de Sim. pessoas que a gente não conhece que vão para aquelas caixas alheias. Uhum. Eu abri Os a mulher pedidos, né? falando, você não vai lembrar de mim, não sei o quê. E é engraçado que eu lembrava, porque, tipo, era uma situação muito fora do habitual, né? A pessoa vem para uma festa de Trindade, vem cumprir, às vezes, até uma promessa. Teve o pessoal sempre falou que eu sempre fui muito azarado, e talvez eu tenha sido, assim, era muito comum esse tipo de história. A outra paciente estava na Bahia, internada num hospital do interior da Bahia, que a gente chama de HPP, que é os hospitais de pequeno porte, e dispneica, passando mal, assim, no geral, entrou no ônibus, ficou 4 dias no ônibus, para chegar num sábado à noite em Goiânia, e de todas as unidades que ela podia ter ido, ela foi para onde? Cais Guanabara. Chega lá, quem que é o médico? Eu. Isso aí já foi em 2018. E é uma das histórias que, tipo assim, quando falo em questão, assim, de não ter lógica, eu sempre, assim... Aí, a hora que eu coloquei o oxímetro nela para ver saturação, porque ela reclamando de muita falta de ar, frequência cardíaca 25. Fez o eletro, bloqueio ato ventricular total. Falece na mesma noite. Tipo, viaja 4 dias de ônibus, não falece, aí para falecer na madrugada do... Então, assim... Mas o pior sempre é óbito infantil. O óbito infantil demora, assim, você vai para casa, você leva aquilo com você uns dias, assim, até é os de maior impacto mesmo. Nossa, imagina, mas você sempre quis ser médico? Não sei, eu acho que assim... Foi o único vestibular que eu passei, gente, eu não tinha outra opção. Sério? O único que eu passei, gente. Não é tipo assim, a gente que passou em medicina e fez jornalismo por opção, né? Por amor. Eu passei em nutrição também, mas do jeito que eu gosto de comer, não teria como fazer nutrição, então... Não, o secretário também tem uma questão também das críticas, né, secretário? Sim. Que a gente pode comentar sobre, né? Pode. Essas críticas também. Como que assim, aconteceu? porque a gente vem para debater ideias, né? Uhum. Ou debater problemas. Sim. E a pessoa pode virar e falar assim, não concordo com nada com o que ele falou, ele é um imbecil, um retardado. Cara, super de boa. Mas nunca ninguém entra para falar isso. Eles se preocupam com o cabelo, com a barriga, com a calça. E aí eu acho que, tipo, eu venho para discutir ideias. Se eles vêm para discutir beleza, eles vão ter que trazer a Gisele Bündchen, porque eu não vou servir. Esquadrão da moda, né? Esquadrão da moda que tinha que entrar. Então foi uma das coisas assim, no começo eu fazia até mais entrevistas, os 3 primeiros meses eu gostava e tal. Aí depois eu falei, gente, ninguém quer saber se tá bom, se tá ruim, o que eu penso ou o que eu acho. Eles querem falar de beleza. De beleza eu não vou servir. Eu comecei a não comparecer mais em entrevistas, né? Depois disso. Agora que eu voltei, assim, a Aline tem pedido, né? Toda semana, por favor, doutor. Aí eu tenho, assim, até porque é para valorizar o serviço dela também. Arrasou, assessora. Obrigada, não são todos os assessores. Obrigada. Não, mas as pessoas, no geral, sempre, elas só querem criticar, né? É impressionante, né? Só querem cutucar, só querem olhar o lado negativo, ou coisa que não tem nada a ver com nada a ver, né? Mas estamos aqui para mudar isso, né, amiga? Nosso podcast informativo. Mas quando você se torna uma pessoa pública, realmente você tem que ter uma mente mais blindada, né? Saber lidar com crítica, porque vem muito mais comentário negativo que positivo, eu imagino, né? Não sei, não sou uma pessoa pública. Vem, e assim, leva não, né? Imagina se fosse. E assim, eles pegam muito no pessoal, né? Eu tenho um filho e que mora com a mãe, e aí, tipo, outro dia teve um que eu, tipo, falei, nossa, qual a necessidade? Esse aí é aquele que abandonou a esposa e o filho? Falei, beleza, obrigado. Te agradeço pelo comentário.
Sério? Sério, eu tenho esse print até hoje. A pessoa não tem nem coragem, né? Porque ela podia usar o Instagram pessoal dela, ela usou um fake. Se ela pelo menos tivesse a coragem de usar o... Mas não deixa de ofender, assim. Então, tipo, com o tempo eu preferi não comparecer mais em entrevista, nem nada desse sentido. É complicado. Mas qual que é a crítica que você achou ou acha mais injusta que fizeram com você? Tanto na secretaria, quanto no pessoal, que você fala assim, cara, as pessoas realmente Não, eu são acho que essa de maldosas. do abandonou, tipo, foi uma das que eu falei, nossa, será que ele sabe? Tipo, tomara que saiba, né? Pra ele pelo menos poder afirmar isso com certeza e que ele esteja correto na interpretação dele. Porque um relacionamento é entre duas pessoas, né? Os motivos que levaram a qualquer tipo de divórcio, separação, Uhum. sequer são públicos, assim. Teve na época, eu fiz bariátrica agora em janeiro também, e eu tinha Uhum. optado por fazer ela em muito silêncio. Eu ia operar numa sexta, de cedinho, não tirei férias, não pedi nada, tipo, Tu continua trabalhando olhando normal. normal. Tanto que, assim, tem gente que me encontra, ué, por que você emagreceu? Eu falei, 44 quilos depois da bariátrica. Mas você fez, fiz, porque, tipo, eu tentei ficar o menor tempo possível afastado de qualquer tipo de coisa. E aí, quando eu vi, tava no jornal, eu falei, gente, mas em qual momento em que eu dei liberdade pra pessoa vir falar que eu vou me submeter a uma cirurgia? E se eu fosse fazer uma cirurgia íntima? Se eu tivesse com câncer e eu não quisesse relatar isso pra mais ninguém? Exige, acho que Tem os dois tipos de jornalismo, né? tem coisas que realmente, assim, passa do ponto. Amiga, falamos sobre tudo. Só tem mais uma pergunta, eu quero saber, que chegou aqui nas perguntas. Agora, lá no os UBS, agora o pessoal tem uniforme? Já tem, na verdade, um mês que a gente está em fase de implementação. Como são 117 unidades na rede, a gente nem divulgou isso, Eu assim. sei, mas... Chegou a divulgar, Aline, para Não, alguém? Acho que eu tenho não. minhas fontes. A gente sabe que, assim, a identificação aumenta a segurança do local, tanto porque você chega no local, quem está de uniforme é funcionário, quem não está de uniforme é paciente. Uhum. Ponto pacífico. E muitas vezes o profissional, ele vai para trabalhar, ele tinha que levar roupa de cama própria, travesseiro próprio. O paciente não tinha uma roupa de cama, às vezes de madrugada estava frio, não tinha roupa de cama na unidade. Ou pior, né? Tipo, a pessoa vai para trabalhar, leva sua roupa própria, leva contaminação cruzada para dentro da casa dela. Então, a gente entende que é uma segurança. Pode aumentar a segurança local, aumenta o conforto do usuário, aumenta o conforto do profissional. Está em fase final de implementação, acho que está faltando 1 ou 2 unidades maiores só. E a ideia é que as pessoas cheguem, precisem internar. Tem um medicamento e tem uma roupa de Adequada. cama para você permanecer. A gente pede, por favor, para todo mundo que deixe para o próximo, porque vai para uma lavanderia especializada, é importante destacar. Tem um serviço de lavanderia terceiro que faz a higienização e usa produtos químicos adequados para que não tenha contaminação entre um paciente e outro, entre um profissional e outro. Quando a pessoa leva para casa, ela está aumentando meu custo, porque eu vou ter que pagar a reposição disso para quem me entrega. E muitas vezes ela está levando contaminação. Ela está levando um lençol que, se não for lavado de maneira adequada, vai contaminar ela ou a família dela. Então, deixa ali que vai ter para o próximo. Mas sim, a gente tem um serviço de lavanderia terceiro. Exclusiva no AI. Nós temos as nossas fontes. Então aí, Secretário, muito obrigada pela participação, Obrigado, pela obrigado, gentileza em ceder seu tempo. E eu espero que você volte mais Volto, sim. vezes, depois para comemorar as entregas também, né? Que eu sei Perfeito. que serão muitas. Tomar aquela Amém, cervejinha Jesus, no amém. podcast. Né? Amém. eu gosto de vinho e drink, né, amiga? Mas obrigada, secretário, também Obrigado. amiga. Obrigada, Você amiga. também, secretário, volte sempre. Espero que tenha gostado. Agradecemos mais uma vez por ter vindo no AI Podcast Goiás. Espero muito que dê certo nessa gestão, mudar a saúde, porque isso é crônico, né, amiga? Saúde é o top dos top das críticas das gestões, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho muito bom, assim, eu espero. E é isso. Obrigado pelo convite e precisando a gente comparece novamente. Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado, que tenham sanado as dúvidas de vocês. Comente, compartilhe. Tem dúvida? Deixa aqui que eu mando pra Aline, assessora da saúde. Ela responde, tá bom? E o iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.